Bom dia, turma! Vamos começar nosso bate-papo de hoje. Essa que é a nossa primeira live de uma sequência de lives de aquecimento para a Jornada Filhos Emocionalmente Saudáveis. A jornada vai na semana que vem, segunda, quarta e sexta, 21, 23 e 25. É para quem tem filhos entre 1 e 8 anos de idade e para quem quer formar filhos emocionalmente saudáveis, tá? Quando eu falo emocionalmente saudável, estou falando de pessoas que sabem se comportar nos momentos das emoções mais difíceis, que é a hora da raiva, do medo, que são aqueles momentos que você sabe aí na sua casa que você vive com cada filho. Eu sou o André e hoje o nosso tema é o tempo da natureza para formar filhos emocionalmente saudáveis. E vou te falar, se eu tivesse o poder mágico de fazer assim, e o que eu vou tentar transmitir aqui entrasse, sabe, num passe de mágica nas pessoas. E quando eu digo entrar, não falo só entender a nível cognitivo, não, mas existe uma distância da gente aqui cognitiva até essa parada entrar mesmo na gente, isso se refletir nos nossos comportamentos. Vou te falar que pelo menos 50% das perguntas que eu recebo, elas não existiriam. Não é que são perguntas bobas, não é essa parada não, mas é porque elas não fariam sentido mais em serem perguntadas. Tá? Então fica ligado, isso é um tema massa e que pode te ajudar muito na formação aí dos seus filhos para que eles se tornem pessoas emocionalmente saudáveis. Eu vou começar lendo um textinho que eu gosto muito. É um texto que está lá em Eclesiastes 3, eu vou ler, está na Bíblia, poderia estar em qualquer outro livro, não é religião, não vou pedir um amém no final, não, fica tranquilo, tá? Mas deixa eu ler aqui para você. Ele fala assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tem gente que só quer rir, né? Não quer o tempo de chorar, mas tem tempo. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Vai vendo. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, de se desfazer, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Eu poderia fazer a semana inteira lives só em cima desse textinho. Cara, esse pra mim tá... Com certeza tem entre os top 10 textos de todos, independente de Bíblia ou qualquer outra fonte. Tem entre os top 10 textos que eu mais gosto. Tem tempo para tudo. E hoje eu vou falar para você do tempo da natureza para formar filhos emocionalmente saudáveis. Existe um tempo de maturação, um tempo de formação, de construção. Você pega um feto na barriga da mãe, cara, 9 meses mais ou menos é o tempo para ele estar pronto para nascer. E às vezes você vê crianças que nascem prematura, nascem ali com 7 meses, com 6 meses. Em muitos casos elas carregam para a vida toda algumas questões de saúde ou física, ou seja o que for, porque por algum motivo não se pôde cumprir o tempo de maturação até chegar à fase do nascimento. E existe um tempo para formar filhos emocionalmente saudáveis próprio da natureza. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Você vê as frutas, né? As frutas têm um tempo para elas ficarem maduras. Aí vem o ser humano na sua inteligência, e de fato não estou sendo irônico aqui não, mas com foco em produção, em volume, em baratear os custos, e entra com agrotóxico. O agrotóxico faz uma fruta mais bonita, uma fruta que dá uma pressa na natureza, que acelera o processo, que não respeita o tempo próprio da natureza. E, segundo a OMS, agrotóxicos causam câncer, Parkinson e algumas outras questões lá. Por quê? Porque não foi respeitado o tempo próprio. A fruta fica mais bonita, é a famosa bonitinha, mais ordinária, pode te dar um problema, né? Enfim, eu não quero, deixa eu só abrir um parênteses aqui importante. Eu não quero dizer, e esse é um discurso muito presente hoje em dia, que você tem que deixar o seu filho no tempo. Então tem um tempo da natureza, o meu filho vai aprender a se comportar à medida que ele for adulto, ou por conta própria, ou a natureza vai fazer. Não, cara, não é essa parada. A natureza leva em consideração o fator educação, os pais, para ensinar.
Seu filho ainda não sabe, ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, você está aqui para ensinar ele, tá? Então, esse é um parênteses bem importante. Quando você fala de formar filhos emocionalmente saudáveis, isso não significa não ensinar. Tá joia? Então, só esse parênteses aqui. Voltando. André, e por que que esse tempo é importante da natureza para formar filhos emocionalmente saudáveis? Pensa comigo. Você tem uma criança, cara. Uma criança pequenininha. Você concorda que em muitos casos, muitas situações, você vai olhar para ela assim e vai falar, ah, não, cara, a criança se comportou mal, derrubou o leite lá na mesa, ou tá com medo do escuro, ou seja qual for a situação. Concorda comigo que é pra gente, enquanto adulto, enquanto maduro, olhar pra criança e falar assim, ah não, cara, a gente tem que ter paciência, afinal de contas, ele é só uma criança. Meu filho é só uma criança, ele não é maduro ainda. Por isso eu tenho que ter paciência com ele. Concorda comigo? Sim ou não? Pois eu discordo totalmente dessa afirmação. E, pô, é uma boa intenção, eu não estou falando mal, não, mas eu quero que você reflita comigo, cara. Não é sobre você olhar para o seu filho e falar assim, não, eu tenho que ter paciência, afinal de contas, ele é só uma criança, ele não é maduro ainda. Não é essa a parada. Porque quando você olha para o seu filho e pensa assim, é o olhar de quem está olhando para um adulto. E se esforça para ter paciência uma vez que o cumprimento do comportamento não está de acordo com a expectativa de comportamento adulto. Não é que o seu filho é só uma criança. Ele é tudo isso que significa ser criança. Não é que seu filho não é maduro ainda. É que o seu filho tem a maturidade própria de acordo com a idade dele. Você percebe? Então, cara, a nossa impaciência não é por causa do comportamento infantil dos nossos filhos. Afinal de contas, os nossos filhos são seres infantis. A gente tem que olhar para eles e esperar comportamentos infantis, de acordo com a idade. Não, a nossa impaciência bate por causa da nossa expectativa. A nossa expectativa de um comportamento padrão adulto, e tem muito adulto que não entrega, tem muitos pais que cobram isso dos filhos e eles mesmos não entregam, mas o nosso olhar de quem espera um comportamento adulto, o filho não se comporta adulto, a gente se frustra por causa da nossa expectativa, não por causa do comportamento dele, e a gente ainda transfere para os filhos a razão da impaciência. Não, é só uma criança, eu preciso me esforçar. Cara, de verdade, se você olha para o seu filho com a maturidade que ele tem que ter, nem é para ver esse esforço para manter a paciência. Eu não estou fazendo pouco caso não, gente. Eu sei que é difícil, eu sei que tem dia que é desgastante, eu sei que às vezes a gente está cansado com coisa do trabalho, tá? Eu sei disso, eu não estou fazendo pouco caso. Mas se você, de fato, olhar para o seu filho, respeitando o tempo da natureza e esperando que ele se comporte como criança, não é nem para fazer força, cara, para ter paciência. Porque você já espera o comportamento infantil de um ser infantil. E a impaciência bate quando a nossa frustração acontece porque a gente espera outra coisa. Cara, eu gosto de manga, fruta, sabe aquela fruta? Eu morei num lugar que tinha muito pé de manga, subi muito em pé de manga, chupei muita manga. É uma delícia. Eu nunca peguei uma manga verde do pé, chupei e fiquei impaciente porque ela estava com gosto de manga verde. Cara, se eu pego uma manga verde, eu olho para ela, pô, tá verde, eu espero que esteja verde. Eu pego uma manga madura, aí sim eu tenho a expectativa de que ela tenha o sabor, que ela tenha o gosto de uma manga madura. Cara, imaturo não é uma criança. Imaturo é um adulto de 20, 40 anos de idade se comportando feito criança. Aí sim é imaturo. Aí sim eu me esforço para ter paciência. Porque de fato, cara, ele não está de acordo com a idade própria dele. Esses dias eu estava na rua, aí passou um coroa no carro, som bombando, pum, bem alto, cabelo pintado, e coroa mesmo, devia ter uns 60 anos. Cabelo pintado, barba pintada, sonzão, óculos escuro, dirigindo como se fosse um garoto de 18 anos de idade. Agressivo, cara, imaturo. Não está de acordo com o tempo próprio dele. Você entende? Então não é que o seu filho é imaturo, ele tem a maturidade própria. Não é que o seu filho é só uma criança, ele é tudo isso que significa ser criança, e significar ser criança é significar 1 ano e 2 meses fazer birra. 7 anos fazendo birra está imaturo. 1 ano e 2 meses fazendo birra, cara, é de se esperar.
Ah, André, como que eu não perco a paciência? Porque você olha para ele e já espera isso, aí você não se frustra. Opa, meu filho está fazendo o que é para ele fazer. 1 ano e 2 meses está fazendo birra. 2 anos, primeira vez que vai para a escola, é para agarrar na perna da mãe. Até 2 anos, 100% da vida da criança foi mamãe, foi útero, foi cordão umbilical, foi peito, foi colo, foi fralda, foi banho, dormir, ninar. Aí 2 anos vai para longe da mãe, é para se agarrar na perna da mãe. Opa, meu filho aqui, ó, né, eu já esperava que ele fizesse isso. 3 anos é para derrubar o leite na mesa, 4 anos é para ter medo do escuro. Tem os medos clássicos, né? Ali quando chega a 4 anos, um dos medos clássicos é o medo do escuro. Inclusive cabem todos os medos dentro do escuro, né? O escuro é o desconhecido, o escuro é o inesperado, o escuro é onde pode acontecer qualquer coisa prevista ou não prevista, né? Tem um monte de adulto que ainda não aprendeu a lidar com medo do escuro. Literalmente falando e metaforicamente falando. Quantos adultos tem uma dificuldade enorme de lidar com o desconhecido, com a incerteza. Ficam numa ansiedade, não conseguem nem dormir direito, porque não sabem como que vai ser amanhã. Sei lá, uma situação no emprego, uma apresentação, sabe? É medo do escuro, gente. Aí sim é imaturidade. Aí sim é um esforço para ter paciência, porque está numa época que deveria estar com sabor de manga madura, não mais com sabor de manga verde. Tá? E quando eu falo isso, não é você aceitar o comportamento do seu filho. Lembra? A natureza tem um tempo próprio para desenvolver pessoas emocionalmente saudáveis e ela considera o fator educação. Então os pais estão aqui para ensinar. Então a criança de 1 ano e 2 meses faz birra, adivinha? É por isso que você está aqui. Opa, meu filho está cumprindo com o papel dele, agora está na minha hora de cumprir com o meu papel, de ensinar o meu filho como se comportar dentro dessas situações. Está com medo do escuro? Ah, agora é o meu momento. Ó, é para isso que eu estou aqui. Essa é a minha função. Então, se você de verdade entender isso, algumas questões vão se amansando, vão se resolvendo. Algumas situações que hoje talvez gerem uma impaciência enorme em você, simplesmente ficam desse tamanho. Algumas questões que são grandes, você, resolve com facilidade. Porque você entende que existe o tempo próprio da natureza para formar filhos emocionalmente saudáveis. Você está entendendo o que eu estou tentando transmitir aqui para você? Ó, recebi uma mensagem da Ana. A Ana é de Portugal. Ela está no Educando. Quarta-feira a gente teve um encontro da gente, quarta passada, e estava conversando lá. E recebi uma mensagem dela. Ela, lá no encontro, falou de uma situação que o filho de manhã estava dando birra para arrumar, para sair e tudo mais. Aí eu orientei ela lá. Ela falou assim: André, hoje a conversa pela manhã correu. E, gente, ela é de Portugal, então esse correu quer dizer que aconteceu, que eu conversei com meu filho, tá? Ele disse que quando tá assim quando ele estava nervoso, tal, que queria abraço, que podia ajudar e tudo mais. Hoje a manhã foi super produtiva. Normalmente saímos a correr de casa, quase sempre em cima da hora. Saímos correndo de casa, quase sempre em cima da hora. E hoje ainda deu para estar uns minutos bem relaxadinhos no sofá, os 3 no mimo, naquele momentinho gostoso ali dos pais. Ele tomou banho, se vestiu, tomou um pequeno almoço em 30 minutos. Imagino que pequeno almoço seja café da manhã. Tomou um pequeno almoço em 30 minutos. Normalmente é quase 1 hora para isso tudo, porque sempre tem a birra pela manhã. Hoje não teve. Até a cama ele fez sem reclamar. Aí ela me mandou uma foto aqui da cama arrumada que o filho fez. E o que foi que mudou? Ó, cenário 1. Cara, arrumar, filho, sair, escola, aquela coisa toda, levava 1 hora para o filho se arrumar, e rolava birra, e isso, e aquilo e tal. Cenário 2. Em 30 minutos o filho se arrumou, sem estresse, sem birra, arrumou a cama, coisa que ele não tinha o costume de fazer, e ainda deu um tempo para ficar ali no sofá com o irmão, com a mãe, num momento gostoso. O que foi que mudou? Cara, os olhos da Ana mudaram. O olhar dela, e claro que não é assim, tá, gente? Não é um passe de mágica, a Ana já vem nessa caminhada. Mas os olhos dela mudaram. Se os olhos dela mudaram, o jeito dela se comportar mudou. E ela passou a tratar o filho como criança.
E o filho passou a se comportar melhor. Por quê? Porque a expectativa que estava sobre ele agora não era a expectativa de adulto. São aqueles pais que botam a expectativa de adulto, o filho não cumpre, aí vem os sermões, vem os castigos exagerados, vem as reações desmedidas por parte dos pais, cobrando algo que o filho não está pronto para entregar. Você entende? Se você percebe que existe um tempo próprio, natural, para o desenvolvimento do seu filho. Coisas simples, gente, do dia a dia. Então, ó, eu tenho uma garrafa de água que eu gosto muito dela. E, pô, eu peço pro Miguel encher. Eu lembro na época de pandemia, Miguel estudando em casa e tal. Aí eu falava, ó filho, vai lá e enche a garrafa do papai. Aí ele vinha, enchia a garrafa e tal. E teve umas 3, 4 vezes que ele derrubou a garrafa. Garrafa térmica, né? E aí amassou e tudo. Pô, eu tenho 2 opções. Na situação ali, ele tava, acho que com 5 anos mais ou menos. Ou eu levanto e eu mesmo vou encher. Ou eu vou saber que em algum momento uma criança de 5 anos vai derrubar uma garrafa térmica. Eu continuei pedindo para ele encher. Assim eu não precisava levantar. Aí, pô, beleza, caiu. Por quê? Porque eu não olho para ele com a destreza, com os movimentos motores finos desenvolvidos como quem tem, sei lá, 10 anos, 12 anos de idade. Entende? E aí, ó, se liga nisso. Se você começa a olhar o seu filho de acordo com a idade própria dele, e você vai substituindo esse olhar de quem olha para um adulto como quem olha para uma criança, vai surgindo um espaço para admiração pelo seu filho, vai surgindo um olhar de gratidão pelo seu filho, vai surgindo um dia a dia mais gostoso, mais leve. Cara, tem um tipo de mensagem que me dá uma alegria de ler das mensagens que eu recebo aqui no Insta. É quando eu recebo uma mensagem do tipo, André, eu achava que eu perdia tempo com meu filho. André, eu não tinha paciência para estar com meu filho. André, eu achava que era bobeira essas coisas de criança. Hoje eu tenho o prazer de estar com meu filho. Hoje eu vivo o momento com ele e eu admiro o meu filho. Agora imagina a diferença. Gente, eu até arrepio com essas coisas. Imagina a diferença na vida inteira de uma criança que tinha um pai e uma mãe com aquele olhar de adulto para ele, que naturalmente que vinha impaciência, isso é besteira, isso eu não tenho tempo para isso, e agora, cara, admira o filho, tem prazer de estar junto. Você percebe que o nível do relacionamento, a conexão, o dia a dia fica muito mais gostoso, que o filho se sente muito mais amado, muito mais valorizado, é muito mais interessante para o filho estar junto dos pais. E como que isso afeta forte a saúde emocional dele? Esse é um ponto, cara. Então comece, isso vai impactar no relacionamento entre vocês, isso vai fazer os seus olhos enxergarem os pontos de admiração pelo seu filho. Semana passada eu estava tomando banho com o Miguel e aquelas coisas, né? Rotina, corrida, e tem que ter um tempinho de qualidade junto. Aí às vezes a gente vai fazendo as coisas da rotina junto para gerar tempo de qualidade na vida real. E eu fiquei olhando para o meu filho, a capacidade dele de sorrir com coisas simples, a capacidade de se alegrar com coisas pequenas, sabe? Você vai admirando a ingenuidade do seu filho, você vai admirando o sorriso fácil, o sorriso solto, o sorriso farto dele. Você vai admirando como que ele tem uma capacidade de sorrir logo no instante seguinte, quando no instante anterior ele estava triste. Gente, tem muita coisa para você admirar no seu filho. Se você passa a olhar para ele como criança, esperando que ele se comporte como criança. Do seu filho acreditar que você é a pessoa mais forte do mundo, ó. Isabela esses dias veio falar para mim, eu acho que você é o homem mais forte que existe no mundo. Vai vendo, que massa. Então, olhe para o seu filho com esse olhar e você vai ver como que isso vai transformando o dia a dia de vocês, tá? E ó, tarefinhas para você. E de repente, só antes das tarefinhas, você pode até dizer, André, mas essa parada de filhos emocionalmente saudáveis toma tempo. Toma, gente.
mas no grosso toma menos tempo. Toma tempo porque você vai ter que prestar atenção, vai ter que conviver, vai ter que se interessar pelas coisas do seu filho. Então, seu filho com 3 anos de idade tem ali um momento que as crianças curtem uma conversa de cocô, de xixi, as crianças falam isso. Pô, você vai conversar essas coisas. Nossa, André, que bobeira, coisa de criança. É coisa de criança. Seu filho é criança. Seu filho tem que se comportar como criança agora. Guarda isso que eu vou te falar. Seu filho tem que se comportar como criança quando criança, para que quando seja adulto ele se comporte como adulto. Quando eu era menino eu fazia as coisas próprias de menino. Agora que sou homem deixei as coisas de menino para trás e faço as coisas próprias de homem. Acontece que para hoje, homem, eu agir feito homem, eu preciso ter agido como criança quando criança, porque senão essa etapa não se cumpre, esse ciclo não se fecha. E aí você vê um monte de adulto infantil. É lógico que não é só por esse motivo, né? É por vários motivos, mas esse é um dos motivos. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista do Ronaldo Nazário, fenômeno, jogador de futebol. E ele falando como que ele sofreu de adolescência tardia. Vai vendo. Por quê? Porque quando ele era adolescente, e ele explodiu para o futebol muito novo, né? 17 anos ele já foi para a Copa do Mundo. Quando ele era adolescente, ele não fez as coisas próprias de adolescente. Ele estava treinando, ele estava trabalhando, o trabalho dele que era o treino e tudo mais, concentrado, os colegas saíam lá para brincar e tudo, ele tinha que dormir cedo porque tinha que treinar. E como que isso gerou nele uma necessidade, e ele mais velho, quando já tinha passado da fase de adolescente, de fazer coisas de adolescente. E é uma entrevista leve, a turma está lá compartilhando, rindo, mas é verdade isso. Então hoje o seu filho criança, final do dia, ele tem que estar azedinho, sabe? Você dá um cheiro na cabeça, por quê? Porque ele suou, porque ele correu, porque ele brincou, porque ele fez tudo que uma criança tem que fazer. E os seus olhos para ele são olhos de quem está com a criança. Às vezes eu vejo as pessoas falando, você tem que tratar o seu filho como se ele fosse um adulto, senão você vai infantilizar a criança. Mas a criança é um ser infantil. Cuidado para você não adultilizar a criança. E as necessidades das coisas de criança que não forem vividas não são supridas. E o seu filho se torna um adulto sem ter suprido essa demanda e está um adulto crianção. Percebe? Então, para que o seu filho, quando adulto, faça coisas de adulto, agora ele tem que fazer coisas de criança. E os seus olhos para ele vão dar espaço para que ele viva essas coisas de criança, ou então vão se transformar em comportamentos que reprovam, comportamentos, sabe, o seu comportamento com relação a ele, que reprova o comportamento dele infantil. É isso que eu quis dizer. E aí ele não vai tendo espaço para viver as coisas de criança. Por quê? Porque você não entendeu que existe um tempo próprio da natureza. Assim como na gestação tem a fase de desenvolver o corpinho, desenvolver, não sei como que desenvolve lá, mas tem cada fase própria para ele estar pronto para nascer. Para o seu filho estar pronto para viver a adolescência, para depois estar pronto para viver a juventude. E se tornando nesse processo uma pessoa emocionalmente saudável de acordo com a idade. Então, por exemplo, seu filho, 4 anos, medo do escuro. É para ter medo do escuro, 4 anos. E aí, André, o que é que eu faço? Eu deixo para lá? Não, cara, você vai resolver. Você vai ajudar o seu filho. Tá tudo bem ter medo do escuro, não tá tudo bem se acovardar. Então, se ele tá com medo do escuro, opa, tô aqui para resolver. E como que eu resolvo? Você ajuda o seu filho. Você não cobra um filho pronto. Quando vem o medo do escuro, não é que você vai cobrar que ele já saiba lidar com o medo do escuro. Você olha para ele e fala, opa, chegou a hora do meu filho aprender. Eu estou aqui para ensinar o meu filho. E aí você vai ensinar ensinando. Como assim, André? Não é você pegar o seu filho e, tem um monstro ali, papai protege você do monstro, monstro feio, vai para lá. São aqueles pais que querem ser o super-herói dos filhos, não na postura de quem exerce o papel deles de pais, mas de quem é um super protetor, e aí poupa o filho de lidar com algo que é próprio da fase. É para o seu filho lidar com medo do escuro. Chegou o momento dele aprender essa parada. Então não é você tirar o seu filho da situação. Porque quando o papai não estiver por perto, mamãe não estiver por perto, e aí, como é que vai ser? Como é que eu vou resolver essa parada aqui? Também não é cobrar um filho pronto, falar, vai lá, resolve, não é para ter medo do escuro. Não, você tem que crescer. O seu filho tem que crescer. Mas é você ir junto com ele. Escuro, medo, tá. É o que, filho, que o seu medo está falando para você? Que tem um monstro, que tem um bicho, que tem alguma coisa. Então o seu medo está dizendo para você
que se você ficar aqui no escuro sozinho, o monstro vai pegar você. É isso que o seu medo está dizendo para você? É. Então tá bom. É importante você fazer esse exercíciozinho antes, para o seu filho perceber o que ele está sentindo e perceber que a ação dele é por causa do que o medo está falando para ele. Então tá bom, é isso que o medo está falando para você? É, beleza. Vamos lá. Não, papai, não quero ir não. Dá a mão aqui pro papai, vamos lá. Aí você pode ir na frente e ele vai atrás de você. Então tá aqui embaixo da cama. Filho, não tô vendo nada aqui embaixo da cama não, ó. Olha aqui comigo, vem cá. Aí você passa a mão assim embaixo da cama, não tem nada não. Tá vendo? Vai no escuro, não é para você acender as luzes não, é para ir no escuro. Ah, então tá onde? Guarda-roupa, vamos lá no guarda-roupa. Vamos atrás da geladeira, vamos ali, tal, tal. Aí você explora tudo no escuro com seu filho. Filho, não tem nada. Agora vamos fazer o seguinte, você vai na frente e o papai vai atrás de você. Não, papai não quero. Filho, tá tudo bem, papai tá aqui. É aquele empurrão para voar, sabe? O pássaro empurrando o filhotinho para fora do ninho para ele aprender a voar. É aquele empurrãozinho. Por quê? Porque a natureza considera o fator educação no desenvolvimento do tempo próprio da maturidade. Aí, ó, agora você vai, papai vai ficar um pouco atrás. Papai vai ficar mais atrás, até você vai sozinho, até que vai chegar o momento. Filho, depois disso, né? Filho, lembra que o seu medo tinha dito para você que tinha um bicho lá no escuro? Tinha? Não, não tinha. Seu medo estava certo ou ele estava errado? Estava errado. Não é que o seu medo quer enganar você, não, ele quer proteger você, só que ele não sabe das coisas. Ele achou que tinha de fato um medo, um bicho lá no escuro, e ele queria proteger você do bicho no escuro, mas ó, o medo não sabe das coisas. Você viu que o que ele falou para você não é verdade? Não aconteceu? E é lógico que não é uma vez que você vai fazer isso que você vai resolver. Eu já fiz isso literalmente dezenas de vezes com os meus filhos. Dezenas de vezes. E hoje eles lidam bem com o medo do escuro. Aí você, pum, fez o seu filho perceber, medo, o que eu estou sentindo, o medo está falando para mim que tem um bicho. Aí você coloca ele para lidar com medo. E o coração dele vai disparar, ele não vai querer ir, vem junto comigo, você vai junto com ele. Viu, tal, explorou, voltou, opa, seu medo tinha dito isso, o que o seu medo falou não é verdade. Percebe? Aí o seu filho vai amadurecendo de maneira saudável. Vai se tornando uma pessoa emocionalmente saudável de acordo com a idadezinha dele. Então faz assim que você vai ver como vai ajudar o seu filho. Joia? Tarefinhas de hoje. O que você vai fazer? Você vai pegar seu caderninho, espero que você tenha um caderninho, cara, essa é a primeira de uma sequência de lives, pega seu caderninho, escreve tarefinha 1. Você vai lembrar das 3 últimas situações desafiadoras que você viveu com seu filho. Pode ser o medo do escuro, pode ser a birra, pode ser uma desobediência, pode ser o que for. E você vai, do lado, botar: eu agi como uma pessoa que tem os olhos do tempo próprio da natureza, sim ou não? Eu não quero que você escreva o que você deveria ter feito. Eu não quero que você fique se culpando. Ai, meu Deus. Não, cara, não é essa parada. É só para treinar seus olhos. Esse exercício, só isso tudo, né? É para você treinar seus olhos, para ver se os seus olhos estão ajustados de acordo com a fase própria do seu filho, com a idade natural do seu filho. Esse é o exercíciozinho. 3 vezes, as 3 últimas situações desafiadoras, tá? E eu tô lembrando de um post que eu fiz, cara, 2019 eu fiz esse post. Tem cara, aquele menininho, esqueci o nome dele, é o Calvin. O Calvin é parada, né? Aquela tirinha do Calvin, que tem um tigre, né? E aí o Calvin, ele tá diante de uma placa que tem assim: educar 60 km, punir 2 km. Eu vou fixar esse post, vou buscar ele lá no histórico, vou fixar esse post lá no Instagram e vai lá e dá uma comentada se você está disposto a trilhar os 60 km do educar ou se você vai pegar o atalho dos 2 km da punição, tá joia? Então vai lá e comenta, vou botar lá no Insta. Turma, essas são lives de aquecimento para a jornada Filhos Emocionalmente Saudáveis. Jornada vai no ar semana que vem, dias 21, 23 e 25 de novembro. Se você não está inscrito ainda, vai lá, se inscreve, na minha bio tem um link, lá no grupo do WhatsApp, vai no link, se inscreve e entra no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp eu vou mandar as gravações dessas lives. As lives vão ficar salvas, André, ficam somente essa semana.
Terminou a semana, todas as lives saem do ar. André, por que sai do ar? Porque se ficar para sempre vira nunca. Aí semana que vem tem mais conteúdo, na outra semana vai ter mais conteúdo. Então fechou a semana, todo o conteúdo sai do ar. Vai lá, entra no grupo do WhatsApp para você receber os links das gravações de todas as lives de aquecimento. Tá joia? Valeu, turma, um abraço, fica na paz. Amanhã, 6 horas da manhã, vai ter a nossa segunda live de aquecimento para a jornada. Valeu!